Nós vamos começar hoje um assunto bastante legal, que é o juízo final. Conversamos sobre os atributos de Deus. A gente viu Deus como sendo imanente, transcendente, justo, governador, Senhor, amor, bondoso. E entre esses atributos, a gente levantou qualidades de Deus como sendo rei, governador e juiz. O que faz um juiz? Julga. E a ideia é que haverá um juízo e nós vamos entender isso melhor, ok? Hoje a gente vai ver o básico para a nossa teologia reformada. Vamos dar uma olhadinha no ponto de vista da teologia liberal e vamos ver o que pensa, assim, rapidinho também, o que pensam os nossos irmãos dispensacionalistas sobre o juízo final e por que é importante a gente entender essas coisas? Porque hoje em dia, o que tem surgido vou chamar de teólogos, né? Vou chamar de teólogos. Que estão querendo até mudar a Bíblia, não é brincadeira, né? Gente que nunca sentou num banco de faculdade de teologia, está querendo mudar texto, tirar texto da Bíblia, mudar texto da Bíblia, porque a Bíblia está errada, né? Tá certo, é a sociedade. Então a gente tem que observar o que está acontecendo no nosso mundo hoje e percebermos o que a Bíblia nos ensina e nos fala sobre essas questões que são eternas e que são palavra de Deus, ok? Então nós vamos orar, suplicando que Deus nos dê sabedoria, que abra os olhos do nosso coração, que ilumine a nossa mente, que nos dê uma compreensão clara daquilo que Ele quer nos ensinar por meio da palavra dEle. Depois nós vamos ler um texto e nós vamos começar a conversar então sobre esse texto, ok? Pediu o presbítero Wellington a gentileza de nos conduzir a Deus nesta palavra de oração. O microfone está chegando aí, presbítero. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos adorar ao Senhor, ó Pai, porque santo é o Senhor que reina soberano sobre o céu, sobre a terra e sobre tudo o que há. Te louvamos, ó Deus, por tão grande bênção podermos estar nessa escola dominical para juntos louvarmos ao Senhor e estudarmos a palavra do Senhor, ó Pai. E nesta hora que o Senhor prepara o nosso coração, nosso entendimento, ó Deus, para absorvermos aquilo que será ensinado pelo Teu servo, ó Pai, que vai transmitir a Tua palavra, nos instruindo, ó Deus, a respeito do juízo final. E sabemos, ó Deus, que precisamos estar atentos e preparados para tão importante, ó Deus, assunto. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando e edificando esta igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Livro de Apocalipse, capítulo 20. Nós leremos o texto sagrado a partir do verso de número 11. E nós vamos avançar um pouquinho no capítulo 21 também. Todos encontramos? Apocalipse, capítulo 20, verso 11. A palavra de Deus, o texto sagrado, nos fala assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta.
de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar mais uma vez, suplicando que Deus esteja nos iluminando. Deus de amor, te somos gratos, Senhor, pela tua graça e misericórdia para com a tua igreja, povo do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento que podemos nos reunir tão livremente para conversarmos sobre a tua palavra santa. Suplicamos mais uma vez que o Senhor abra os olhos do coração de cada um de nós, ilumine a nossa mente, nos ajude a aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar por meio da tua palavra, e que esse conhecimento e que esse aprendizado nos leve para mais perto do Senhor, para uma vida mais digna do Evangelho de Cristo. É o que nós clamamos, gratos, no nome de Jesus. Amém. Amados, a gente conversou sobre Deus, sobre os atributos de Deus, a pessoa de Deus, e como a gente já disse, um desses atributos que a gente viu é Deus como juiz. E nós vamos então começar a conversar hoje, fazer uma série de conversas hoje sobre o juízo final. Quando você pensa em igreja cristã, deixa eu colocar uma ressalva aqui, uma igreja cristã séria, que se firma de fato na palavra de Deus, esse é um ponto comum entre as igrejas. A igreja cristã, o que é uma igreja cristã? Que segue Cristo, ela acredita que haverá um dia
onde todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo ou de Deus e cada um será julgado. Ok? Então esse é um ponto passivo entre as igrejas cristãs sérias. Alguns que se denominam cristãos mudam um pouquinho essa interpretação desse dia do juízo, e outros deturpam isso legal. Mas, de modo geral, as igrejas cristãs mais sérias, elas admitem e concordam com a ideia do juízo final. Ok? Primeiro ponto passivo em relação a isso é o seguinte, e notem que as coisas que eu vou falar aqui agora, nós concordamos com elas. Nós, o que nós somos? Igreja reformada, protestante reformada. Então o que eu vou começar a falar aqui nós concordamos. Daqui a pouco a gente discorda, eu vou avisar, opa, isso aqui a gente discorda. Tá certo? Mas por enquanto a gente concorda. Primeira coisa, o juízo final implica necessariamente na ressurreição de todos os mortos. Então haverá um tempo, haverá um dia determinado por Deus, nós cremos nisto, que todos os mortos estarão diante de Deus para serem julgados. E nós que estivermos vivos, eu coloquei nós aqui, falei com Paulo, né? E os que estiverem vivos serão transformados para comparecer diante desse tribunal e ser julgado. O texto de Apocalipse, verso 21. Quem estava lá ou estava lá diante do trono? Verso 12, eu estou falando 21 toda hora. É 12, desculpa. Eu acho que eu estou com um problema, meu óculos deve estar com a lente virada aqui. Verso 12. Todos os mortos. E vocês devem notar que os mortos foram entregues, né? O mar entregou os mortos, o além entregou os mortos, né? Onde tinha morto, foram entregues para estarem diante do tribunal de Deus. Então isso é um ponto básico para nós. Todas as pessoas de todos os tempos, de toda a história, um dia estarão em pé diante do trono de Deus para serem julgados. Irmãos, se estaremos de Deus para sermos julgados, e estaremos, que tipo de gente, de crente, nós devemos ser? Porque notem uma coisa, todos estaremos diante de Deus para sermos julgados, e seremos julgados com base em quê? O que está escrito aqui? Interessante isso, né? E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito no livro. Hoje em dia já deve ser um computador, sei lá o que, alguma coisa assim, né? Está registrado lá, está no pendrive, tá registrado lá, está registrado em algum lugar, no livro, está registrado lá no livro. Por favor, não confundam salvação com santificação para galardão. Não confundam. Isso é uma confusão que os nossos irmãos arminianos fazem. Eles embolam as duas coisas. Não façam isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda as coisas, não. Todos os homens estarão lá diante de Deus para ser julgados segundo as suas obras. Ok? Primeira coisa em relação ao juízo, ele é real, a um dia nós estaremos diante do trono. Segunda coisa sobre o juízo, cada um será julgado segundo as suas obras. Terceira coisa sobre o juízo, para nós hoje, não é novidade nenhuma isso. Porque a doutrina do juízo, ela vai surgir já, nós seguimos quem mesmo?
O que nós somos? Cristãos. Quem vai trazer a base, o ensino básico sobre o juízo? Cristo. Cristo. E os apóstolos confirmam essa doutrina e vocês sabem de cor isso. Não sabem? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, onde está a mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Aí continua, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja. Botaram o universal lá para tirar a católica, piorou a situação, né? Na Santa Igreja Católica, né? Remissão dos pecados, não. Mas note bem, tá no final da sua Bíblia está aí o credo, né? O credo, credo, né? O que é o credo? É a suma, o resumo da doutrina cristã, feita pelos apóstolos. Você enxuga a doutrina cristã? Ah, você é cristão? Sou. Em que você acredita? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, Senhor. Você é cristão, você crê nisso. Quem não crê nisso. Ah, não, eu sou cristão, mas eu não creio aqui que ele há de vir para julgar. Então você não é cristão, né? O credo apostólico, ou creio em Deus Pai, é o resumo, a suma da doutrina cristã, e já está no credo que Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, verdade sobre o juízo. Primeira verdade, vai acontecer um dia. Será uma coisa externa, vai acontecer, não é imaginação humana, não é figurado, vai acontecer. Segunda verdade, nós seremos julgados segundo, pensa o tipo de crente que você é, pensa seriamente o seu relacionamento com Deus, com a obra de Deus, leva esse troço a sério, porque eu estou dizendo para vocês já há alguns dias, há algum tempo, vida espiritual é coisa séria, não brinca com isso não, isso é sério. Não estou aqui para botar medo de vocês não é esse o meu propósito, estou alertando vocês que é minha função fazer isso. Vida espiritual é coisa séria. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida devocional? Como é que está a sua vida no que diz respeito às coisas do reino de Deus, à igreja de Deus, a sua vida devocional, de oração, de leitura da Bíblia, de frequência à igreja, de evangelização. Como é que estão essas coisas? Leva isso a sério. Porque parece que tem um livro, não parece? E parece que tem algumas coisas anotadas lá, não parece? Então fique esperto. Fica esperto com isso. Terceira coisa básica sobre o juízo. É uma doutrina, vai ficar redundante agora, né? É uma doutrina, para não falar uma doutrina básica, é uma doutrina essencial. Para não cair na redundância, né? É uma doutrina basilar. Todos os cristãos de verdade que professam o cristianismo, que resumem a sua doutrina, a sua crença naquilo que os apóstolos fizeram, que é o credo apostólico, vai dizer: Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Ok? Isso é básico para a gente. Básico para a fé reformada.
desde os primórdios da doutrina até hoje, nós reformados, não fizemos mudanças nisso. A gente acredita hoje como se cria lá. Não alteramos nada. Alguém diz assim, os protestantes não deram muitas contribuições. Nós cremos o que foi ensinado lá e defendemos o que foi ensinado lá. Aliás, uma das características da fé reformada é exatamente o quê? O apego à palavra, o ensino da palavra. Ok? Uma outra característica interessante do juízo é o seguinte. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Estou dentro do parênteses agora, tá? Eu falei que nós protestantes, eles nos acusam de não ter dado muita contribuição para a doutrina, porque nós pegamos a doutrina lá como era e preservamos a doutrina, que é o nosso papel, né? Preservamos a doutrina. Algumas pessoas pensavam diferente da gente, ao longo da história foram acrescentando uma coisa, tirando outra, mudando, mas nós insistimos nisso, tá? A doutrina básica do juízo final. Vou fechar parênteses agora e daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Uma outra característica do juízo. O juízo será geral. O que significa isso? Que todo ser racional vai um dia encarar o tribunal de Deus. Quais são os seres racionais que estão no planeta? Uns mais, uns menos, né? Mas quem são os seres? Seres humanos. Nós, um dia. Todos. Entenda uma outra coisa importante aí. A presença de Deus, lembram do Salmo? É uma presença inescapável. Lembra do Salmo? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu for aos céus, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, e se eu pegar asas e voar até a alvorada, e se eu me esconder no meio das trevas? A presença de Deus é uma presença inescapável. Não tem como você dizer, no dia do juízo, eu vou me esconder, depois eu passo de fininho. Não tem. A presença de Deus é uma presença inescapável e você, querendo ou não, estará diante do tribunal de Deus. Sabe aquela pessoa que não crê em Deus? Sabe onde ela estará nesse dia? Na presença de Deus. Sabe aquela pessoa que diz, esse negócio isso é bobeira, isso não existe não. Sabe onde ela estará esse dia? Na presença de Deus. Por quê? Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É inescapável, é geral o juízo. Quer você acredite, não acredite, quer você concorde, discorde, quer você pense uma coisa ou outra coisa, não vai mudar nada. No dia do juízo, você já tem sua agenda marcada. Você vai estar diante do trono de Deus, encarando Jesus, sendo julgado. E o livro vai ser aberto e vai ser lido sobre você. Não tem como mudar isso. É a quarta característica do juízo. É geral. Uma outra característica muito importante quanto a esse processo de julgamento, nós encontramos lá na 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7. 2 de Pedro.
capítulo 3. Gente, eu estou colocando para vocês a base da compreensão reformada sobre o juízo. Fiquem atentos que daqui a pouco a gente vai ver um outro olhar. 2 de Pedro, capítulo 3. Todos encontraram? Amém? O texto diz assim, eu estou em 1 de Pedro, quase que eu li maridos. 2 de Pedro, diz assim, ora, versículo 7, 2 de Pedro 3,7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Pula lá para o verso 10 agora. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Lindo isso, lindo. Qual então é o outro elemento do juízo? Novo céu e nova terra. O que significa isso, Diácono Carlos? Que o céu de agora e a terra de agora, como é que é a palavra usada aqui no texto? Serão desfeitos, nova criação de Deus, onde habita a justiça. Tem gente ensinando por aí que vai ser aqui mesmo. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. Isso aqui já era. Eu falo para vocês uma coisa, e eu espero que vocês me levem muito a sério. Aliás, eu espero que vocês levem a sério tudo que eu falo aqui. Ali fora, às vezes, eu brinco, né? Mas aqui vocês precisam levar a sério o que eu falo. Muito a sério. Nós, Igreja de Deus, vivemos nesse mundo. Temos que viver, né? Estamos nesse mundo. Mas nós precisamos viver neste mundo com olho na eternidade. Às vezes a gente confunde as coisas, começa a viver nesse mundo olhando só para esse mundo, e a gente se esquece que esse mundo, com tudo que nele há, inclusive o céu, tudo que nele há, estão reservados para a destruição, para o fogo. Eles ardendo derreterão. Vai sobrar nada. E o cara mata por causa de um trem desse. Família se destrói por causa de um troço desse. A gente, às vezes, crente, briga para não sair daqui. Não dá para entender. Não dá para entender. Gente, olha para o céu. Olha para a eternidade. Não estou falando que não é para lutar, né? Não, trabalha, corre atrás, luta, estamos aqui, vamos buscar, conquistar, realizar. Mas dê as coisas o lugar certo, né? Dê prioridade àquilo que é prioritário, dê maior valor àquilo que é eterno, menos valor àquilo que é passageiro, que é temporal. Às vezes a gente inverte as coisas e deixa, por exemplo, de
de cultuar, de ter vida com Deus, de ter relacionamento com o povo de Deus, por causa de coisas que vão passar. E abre mão do que... Troca o eterno pelo temporal. A gente que é crente. Irmãos, vamos pôr a mão na consciência aí, né? Olha, se tem uma verdade bíblica, e em todas eu tenho que estar muito atento, haverá um juízo. Haverá um juízo. Todos os mortos vão comparecer nesse juízo. Todos vão ressuscitar, estarão lá julgados. Todos serão julgados conforme as suas obras. Esse juízo é geral. Eu não tenho como escapar desse troço, nem querendo. Não dá para fugir, não dá para esconder. Tudo isso que a gente conhece aqui, nesse dia, vai acabar. Novos céus, nova terra, onde habita a justiça. E o texto de Apocalipse é lindo, porque fala que não haverá mais luto, nem morte, nem choro, nem dor. As primeiras coisas passaram. Eis que tudo se fez novo. Maravilhoso a gente pensar nisso. Então não percam tempo, gente, não percam tempo da vida de vocês, não empreguem a energia da vida de vocês agarrados em problemas aqui. Tem coisa mais séria para você pensar. Ser um cristão, vida com Deus, levada a sério, porque vida espiritual é coisa séria. Trabalha sua vida devocional, tire tempo para orar. Tem filho pequeno? Use tempo, invista tempo ensinando e inculcando nessa criança os valores do reino de Deus. Porque esse mundo que jaz no maligno, já dizia João, é louco para levar essa criança para longe dos valores e princípios de Deus. Invista tempo no teu filho, nas tuas crianças, gaste tempo e dê exemplo, porque também não adianta mandar o bichinho para a igreja e ficar em casa assistindo futebol, né? Ele tem que dar exemplo. Viva a sua vida cristã a sério, porque essas coisas são sérias. Ok? Pedro faz isso, né? Cadê a pergunta de Pedro? Estou cá em João já. Pedro, olha a pergunta de Pedro. Que coisa interessante. Olha aqui. Verso 11, capítulo 3. Visto que estas coisas hão de ser assim desfeitas, olha, eu falei pergunta, mas não é pergunta, né? É a recomendação. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E a pergunta é: como nós temos vivido esperando esse dia? Essa é a pergunta. Como nós, protestantes, não mudamos muito isso, a gente preserva a doutrina básica lá, apostólica. Se você pegar as nossas confissões de fé, Westminster e outras, você vai ver exatamente isso. O ensino é esse, né? O que vai acontecer são essas etapas aí. É isso que vai acontecer, ok? Eu disse também que tem gente que discorda disso. Um filósofo, teólogo chamado Kant,
Ele vai dizer, não, pera lá. Isso não é bem assim, não. Isso não é bem assim, não. Das ideias dele, vai desenvolver uma teologia chamada teologia liberal. E a teologia liberal vai dizer, opa, isso não é assim, não. Vamos, como é que é o negócio? Vamos devagar para Andouro, né? Isso não é assim, não. E vão começar em só algumas coisas estranhas para a gente. E acredite que, embora sejam estranhas, se você só der uma olhada por cima, você vai dizer assim, não é que faz sentido? Então a gente tem que ter cuidado, e tem que estudar a Bíblia, tem que orar, para a gente não ser, como diz o apóstolo Paulo, levados pelos ventos de doutrinas que vão surgindo por aí, e que às vezes nos arrastam, porque a gente não está firmado na palavra. Cuidado. Uma frase usada por Kant e depois foi desenvolvida por um camarada chamado von Hartmann, já na teologia liberal, vai dizer assim, e vocês vão ver como que isso influencia a gente. A história do mundo, olha que frase legal, a história do mundo é o julgamento do mundo. Deixa eu individualizar isso. Posso te usar como exemplo, Marcos? O que pode? A história do Marcos, do Marco, é Marco, né? Marcos é o julgamento do Marcos. Trocar isso em outros termos. Aqui se faz, aqui se paga. De vez em quando a gente não fala isso? Aqui se faz, aqui se paga? Hein? Direto, até de crente. Teologia liberal. Quais são as implicações disso? Se aqui se faz, aqui se paga, não tem juízo final. Não existe um juiz externo. Não existe inferno. Olha bem, o que se faz, o que se paga? Resume aqui. Inocente a frase, né? Inocente a frase. Mas anula completamente o juízo de Deus, que é real. Mas é claro que para fazer uma afirmativa dessa, e depois, já na teologia liberal, eles vão escrever um texto até longo sobre isso, fazendo uma outra reflexão muito interessante. Quem gosta de fazer ponderação, a reflexão é muito interessante, porque eles dizem assim, olha que coisa interessante, Deus é juiz, ou não é? Eu posso tirar de Deus algum atributo? Eu posso fazer com que algum atributo de Deus seja anulado por algum período de tempo? Não? 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 Claro que não. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Se Deus é juiz, se eu não posso tirar dele a capacidade de julgar, e nem posso anular por algum período de tempo esse atributo divino, então ele está julgando aqui e agora. Então a história do mundo é o julgamento do mundo. Não faz sentido? Faz.
Faz sentido, é lógico. É lógico, mas está errado. Porque eu não posso anular o juízo final. Mas isso nós vamos entrar com mais detalhe depois. Outro dia nós vamos conversar com mais calma sobre isso. Tá? Mas entenderam a lógica? Só que para eu chegar nessa lógica, ou para a teologia liberal chegar nessa lógica, ela tem que fazer algumas afirmações primeiro. Porque senão ela vai cair em contradição com aquilo que a Bíblia diz. Primeira afirmação da teologia liberal. A Bíblia não é inspirada. Porque se ela foi inspirada, eu tenho um problema. Qual o problema? Ela fala de um juízo final que na verdade não haverá. Já que o juízo é aqui agora. Então não é palavra de Deus. Perceberam o primeiro problema? E é um grande problema. Segunda afirmativa deles. Gente, só para lembrar, nós discordamos deles, viu? A gente discorda. Isso aí, teologia liberal para nós é... Como é que é teologia? Um termo aí que... Abobrinha. Abobrinha teológica. Abobrinha teológica. Tá? Abobrinha teológica. Segunda afirmativa deles. Se a Bíblia não é inspirada, logo, ela não é suficiente. Como é que fala a nossa confissão de fé? A Bíblia é a nossa única e suficiente regra de fé e prática. Bom, se ela não é inspirada, também não é suficiente. Bom, se ela não é inspirada e nem suficiente, portanto, ela não pode ser fonte de autoridade. Como é que eu vou confiar numa coisa que não é inspirada e nem suficiente? Que autoridade tem sobre a minha vida? Como é que eu posso dar crédito? Já que ela não é inspirada, quer dizer, foi o homem que escreveu e escreveu o que achava. Só para lembrar de novo, isso é teologia liberal. E o que nós achamos da teologia liberal? Nós achamos não. O que é a teologia liberal? A abobrinha teológica. Abobrinha teológica. Tá? Bom, então se a Bíblia não é inspirada, não é suficiente, não tem autoridade, logo, ela também não é inerrante. Se ela não é inerrante, o que tem na Bíblia? Um monte de erro. Um monte de erros. Inclusive a ideia do juízo final. Por quê? Porque o julgamento, a história do mundo, é o julgamento do mundo. Não é lógico? Mas você vê o exercício que tiveram que fazer para chegar a essa conclusão. E aí você vê gente, eu falei, teólogos modernos que nunca se sentaram numa cadeira de teologia para estudar, que estão dizendo assim, não, nós temos que mudar esse texto, nós temos que tirar isso, porque a Bíblia não sei o quê, porque a Bíblia é preconceituosa, porque a Bíblia é isso, porque a Bíblia é xenófoba, porque a Bíblia não sei o quê, tem que mudar esse versículo. E até já temos edições da Bíblia, e eu já falei isso para vocês, nós já temos edições da Bíblia que estão mudando alguns versículos. Então, se você quiser ter uma Bíblia mesmo, você guarda muito bem a sua. Guarda muito bem, porque daqui a pouco tem um texto que você é confiável, vai ser difícil. Então, guarde a sua Bíblia bem guardada. Tá? Guarde bem, porque daqui a pouco, as edições que vão estar saindo por aí, é tudo mudado, tudo deturpado. Para fazer o quê? Para agradar o ouvido de quem ouve. Para isso. A teologia liberal é uma teologia que agrada o ouvido de quem ouve. E o Evangelho, como na Bíblia, ele agrada quem ouve. Ela nos confronta. Você está errado, não pode, é pecado. Está certo a sua vida com Deus.
Então, a teologia liberal é tão presente hoje em dia nos meios de comunicação que o evangelho que se prega nos meios de comunicação tem influenciado tantas igrejas que em muitos segmentos, eu estou ouvindo uma pessoa dizer um dia desse isso, e isso é muito sério, em muitos segmentos o evangelho que se prega não é mais o evangelho da conversão, é o evangelho da inclusão. É a igreja que está se transformando para agradar o público. Aí você vê a igreja pintada de preto, parecendo uma discoteca, não sei o quê, que negócio todo, com o teatro aqui na frente. E a liturgia bíblica jogada no lixo. Né? O professor dos adolescentes, Jaco Klisman, né? Pastor, nossos meninos estão indo, foram algumas igrejas, voltaram cheios de minhoca na cabeça. Né? Eu tive que preparar um material, né? Preparei lá umas lições para eles, dei para estudo isso aqui com os meninos. Está lá estudando com os meninos, né? Para aprender sobre liturgia. Porque a coisa está complicada. Então, meus amados, estudem a Bíblia de vocês e guardem a Bíblia de vocês, porque daqui para frente só vai ficar mais complicado. Teologia liberal, que vai dizer que o conceito de um juízo final é falso. Não existe isso. Isso é só uma linguagem figurada. Porque de fato, a história do homem é o julgamento do homem. Você quer ver? O cara está lá passando mal, está doente, passou por um problema. Tem coisa aí. Já ouviram isso em algum lugar? Hein? Está pagando pecado. Pessoa, às vezes, tem uma morte difícil, com muito sofrimento. Deve ter pecado muito aí na vida, hein? Aprontado para ter um fim desse. Já ouviram isso em algum lugar? Teologia liberal. Que a gente ouve e acha que é verdade. Acaba assimilando. Por isso estou dizendo, igreja tem que estudar a Bíblia. tem que estudar a Bíblia. Senão, daqui a pouco você está acreditando nesse monte de abobrinha. Eu até gosto de abobrinha, tá? Eu só falo assim. Está acreditando num monte de troço que não é bíblico, não é verdade. Né? E que deturpam a palavra de Deus. Então a gente tem que estar atento a isso. Como igreja de Deus, a gente precisa estar atento a isso. Ok? Pensar num juízo final como sendo só linguagem figurada, que não vai haver, é uma aberração. Primeiro, eles têm que fazer o que fizeram mesmo, né? A Bíblia não tem autoridade, a Bíblia não é inspirada, a Bíblia está cheia de erros, aí fala o que quiser, né? Mas se considerar a Bíblia palavra de Deus, inerrante, suficiente, inspirada, aí não tem como dizer um troço desse. Teologia liberal. Que às vezes a gente ouve, acredita, fala para frente, sem saber que estamos propagando esses ensinos equivocados. Um terceiro olhar, para a gente terminar. 5 minutinhos, vocês me dão 5 minutinhos? Já passei do tempo, 5 minutos, mais 5. 5 minutos eu termino. Depois a gente volta nesse ponto com mais calma. Um outro olhar, agora um olhar de igrejas cristãs que eu particularmente considero sérias. Mas que, do ponto de vista reformado, e aí o meu está junto, do ponto de vista doutrinário da interpretação do evento, são equivocadas. É diferente, não é? Nesse projeto estão equivocados. São os nossos irmãos dispensacionalistas.
Vocês já ouviram isso por aí também. Aliás, isso aqui tem demais em filme. O que os nossos irmãos dispensacionalistas vão dizer? Que a história da humanidade, Deus dividiu a história da humanidade em blocos, que são as dispensações, períodos de tempo. Começa lá com Adão e Eva, foi a primeira dispensação. Aí vem trazendo períodos de tempo até o juízo final. Em cada um desses blocos, Deus lida com a humanidade de uma maneira diferente e com um propósito diferente. Ok? No que diz respeito ao juízo final, deixa eu resumir aqui. Eles pensam que ele se dará em 3 períodos de tempo. Então, quando diz assim, nós falamos, haverá um juízo final, os nossos irmãos dispensacionalistas vão dizer, haverão juízos finais. Primeiro juízo, quando Jesus volta, e a igreja, os Simpsons passou isso um dia desse, né? O arrebatamento da igreja. Jesus vem, a igreja foi embora. A igreja foi embora, mas o mundão aqui ficou, continua, vida que segue. Tinha um hino antigamente, eu gostava daquele hino, depois que fui entender. É uma coisa estranha esse hino, né? Mas muito depois, né? Lembra daquilo? O avião sem seu piloto, para disso não. O mercado está vazio, não sei o quê, como é que é? O avião voa para destruição, o rei está voltando, Tituinho, o rei está voltando. Isso. Aí o rei voltou, a igreja sumiu um monte de gente, né? Está todo mundo procurando um ao outro, a gente vê demais isso em filmes por aí. Muito vídeo passando isso ultimamente. Isso, né? Isso. Seria o primeiro juízo. A igreja é levada. Depois disso, Jesus se manifesta como rei. E agora ele vai para Israel, Jerusalém, e assume o trono. E ele vai julgar a terra por 1000 anos. E vai ser um trono real mesmo, ele vai estar lá em Israel julgando lá. 1000 anos. Segundo juízo, nesse tempo as pessoas vão ter, os que ficaram vão ter oportunidade de se arrepender, de se converter e tal. Terceiro juízo, aí sim o final. Aí vai, depois lá da Armagedon, aquele negócio todo, vai chamar o povo diante de si, e aí ele vai dar o veredito final. Certo? São os nossos irmãos dispensacionalistas, a gente discorda desse triplo juízo dispensacionalista, tá? Nós queremos aquela primeira coisa que eu falei, Jesus voltou, todo mundo diante dele, julgou, acabou isso aqui, novo céu, nova terra, vida que segue.